Lucas capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 8. Estamos na época de Natal, vamos aproveitar essa época, para vermos os textos bíblicos que falam a respeito do nascimento do nosso Senhor. Lucas 2, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Como eu disse, essa época é bom estarmos nos lembrando, uma vez por ano, deste grande acontecimento. O texto que nós lemos é uma narrativa muito sublime. Quando a gente lê esse texto e para e medita e imagina tudo que está acontecendo nele, a gente sente o coração aquecido, a gente dá um sentimento gostoso, porque é uma cena assim muito diferente de tudo aquilo que você poderia imaginar, ou que alguém poderia imaginar a respeito do nascimento do Filho de Deus. Então realmente é um texto que provoca em nós muitos pensamentos e nos leva a glorificar a Deus. E é interessante então que o texto vai dizendo, que havia pastores que estavam nos campos guardando o seu rebanho, quando de repente aparece um anjo. Primeiro aparece um anjo e fala com eles. E eu fico imaginando, se você pode imaginar também, homens simples, humildes, ali numa noite, quem sabe estrelada, o céu limpo, conversando, tomando conta do seu rebanho, e de repente aparece um anjo, e diz o texto que a glória de Deus brilhou naquele lugar. Então imagina se fosse você, que susto você levaria, que coisa extraordinária, a gente esconderia, ficaria com medo de ver algo assim tão grande, tão extraordinário. Um anjo do Senhor aparece para eles. E eles então recebem a mensagem do anjo, dizendo que tinha para eles e para o povo uma mensagem de grande alegria, uma grande alegria que seria para todas as pessoas. E ele então diz
a razão é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E eles então, tomados, né, por essa visão, por esse momento tão sublime, eles vão fazer algumas coisas que nós vamos então ver aqui nesse texto. Mas uma observação interessante é que no seu nascimento, Jesus usa pastores, ou Deus usa pastores, para anunciar esse acontecimento tão extraordinário. Daí os pastores não eram bem vistos naquela época, eram homens desprezados, eles não podiam nem depor num tribunal, porque a palavra deles não era confiável. Então era um grupo de pessoas discriminadas. Mas Jesus veio romper barreiras, né, quebrar preconceitos, e ele usa justamente aquele grupo que nós ou qualquer outra pessoa jamais escolheria para testemunhar algo tão extraordinário. O nascimento do Messias, esperado ali pelos judeus. Que judeu iria dar ouvido a esses pastores? Né? Aí o pessoal viu coisas aí, né? Está variando, porque a palavra deles não vale muito. Mas a gente vai um pouco à frente, né? E nos lembramos da ressurreição de Jesus. Quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição foram mulheres, que também eram desprezadas, como aqueles pastores. A palavra não valia, o testemunho não era bem aceito. Mais uma vez, Deus usa meios que vão além do nosso entendimento e daquilo que o ser humano seria capaz de fazer. Por isso a gente tem que crer, né, na veracidade da palavra de Deus. Ela não foi escrita por homens para tentar passar uma ideia, uma mensagem, uma história, porque se fosse criado por homens seria totalmente diferente. O rei teria nascido lá no palácio, cercado de todas as comodidades, seria anunciado ali pelos arautos do rei, né, com pompa, aquelas trombetas. Mesma coisa a ressurreição, algo que inimaginável, né, seria transmitido por outras pessoas, e não por mulheres, e não por pescadores, por galileus, que também eram muito desprezados. Então a gente vê assim a veracidade da palavra. Esse texto, como eu disse, né, ele mexe com a gente, porque a gente vê nele a inspiração do Espírito Santo. Foi escrito por homens, mas inspirados pelo Espírito Santo. Por isso Paulo diz que toda a Escritura foi assoprada por Deus, e homens santos, Pedro falando, escreveram essa profecia. Então é algo assim que chama a nossa atenção, porque mostra a realidade daquilo que está relatado aqui. E aqueles homens então, impactados, né, por essa palavra daquele anjo, de repente eles são ainda mais impactados, né, porque agora aparece um exército celestial. Aí no versículo 13, um exército, uma milícia celestial, um coral de anjos cantando, louvando a Deus, dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Coisa extraordinária, irmãos. Você pode ter certeza, pode imaginar aí, usar a sua imaginação para ver essa cena, viver essa cena e ser impactado da mesma maneira que aqueles pastores foram, porque isso é relatado aqui na palavra. Como eu já disse, um relato que você pode acreditar, é fidedigno, vem de Deus. Então é como, e Deus mandou que isso fosse registrado para que nós, as gerações futuras, pudéssemos
vamos dizer, ter a mesma experiência daqueles pastores. Nenhum de nós poderia estar lá e a humanidade toda não poderia estar lá. Mas quando nós lemos o relato bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, nós podemos nos sentir também ali, sendo impactados por essa visão, por essa palavra, para que a nossa fé seja fortalecida. Por isso, a Bíblia Sagrada continua sendo a palavra de Deus, inerrante, suficiente para todos os povos, especialmente para nós, os que cremos. Mas os pastores, então, o que aconteceu com eles? No versículo 15, quando os anjos se retiram e eles se acalmam certamente, o coração começa a voltar ao normal, porque devia estar tudo disparado, eles param e pensam, o que nós vamos fazer? E eles dizem então: vamos até Belém. Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Vejam bem, movidos, eles resolvem ir para ver, para testemunhar o nascimento daquela criança, como o texto já tinha dito, que eles iriam encontrar uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E eles tomam essa decisão. E precisamos, irmãos, também nós fazermos isso. O Natal é essa oportunidade, uma vez por ano, que Deus nos concede, de nós revisitarmos Belém, de irmos até Belém, para lermos esse texto, para buscarmos na palavra de Deus, esses textos que vêm tocar na nossa vida. Precisamos revisitar de fato aquilo que a Bíblia está dizendo, porque durante o ano passamos por tantas coisas, às vezes estudamos a Bíblia, lemos, mas o Natal traz esse tempo diferente, e o propósito de Deus é este, que a gente possa ir a Belém, não para ver uma criança envolta, deitada em faixas, porque já não está mais ali, como eu já disse outro dia, Jesus, aquela criança cresceu, virou um homem, mas para contemplarmos a obra de Deus, a encarnação de Deus, como os evangelistas descrevem. Isso vai mudar, vai nos fazer bem, vai mexer com o nosso sentimento, vai renovar a nossa fé. E é interessante que eles dizem o seguinte: vamos até Belém, não para ver uma criança, mas disse: vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Vejam bem, eles iam movidos pela palavra de Deus, movidos pela revelação de Deus, os acontecimentos que o Senhor nos revelou. Diferente, da gente hoje simplesmente ir a uma festa ou fazer uma festa de Natal, mas é ver aquilo que o Senhor nos deu a conhecer através da palavra sobre o seu Filho. Então é uma oportunidade, irmãos, muito grande o Natal nos dá, de realmente pararmos um pouco, final de ano, darmos uma respirada, irmos até Belém, revisitarmos os textos bíblicos, em oração, curvados diante do Senhor, para ver os acontecimentos que o Senhor, na sua misericórdia, nos deu a conhecer. O nascimento do Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós, Reverendo Jefferson pregou domingo, veio como tabernáculo para nos tornar também
a habitação de Deus. Vamos visitar Belém nesse tempo. Aproveite seus momentos devocionais, seus momentos de estar na igreja. Domingo eu preguei de manhã, o pastor Gerson pregou à noite sobre esse assunto, porque faz muito bem, gente. Vamos até Belém, não para ver uma criança, mas para contemplarmos a obra maravilhosa da encarnação do Verbo de Deus, daquele que por amor a nós se fez carne e foi humilde e obedeceu a Deus até a cruz. Uma segunda atitude destes pastores, que não tinham lá tanta credibilidade, está no versículo 17, que diz, olha, e vendo a criança, José, Maria, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Ou seja, eles proclamaram, eles saíram dali para proclamar, para falar, para anunciar, não a visão que eles tiveram dos anjos. Eu creio que se fosse hoje na igreja moderna, aquelas pessoas que iriam lá iam começar a falar dos anjos, que isso dá ibope, isso faz a pessoa arrepiar. Um anjo, 3 metros de altura, brilhante, com a asa enorme, e todo mundo ficar excitado. Eles não tocaram nisso, apesar de todo o esplendor daquele momento, da grandiosidade dessa revelação. O que eles fizeram? Eles foram divulgar o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Vejam bem, mais uma vez, o poder da palavra, da revelação de Deus. É isso que nós precisamos também aprender, irmãos. Natal tem esse desafio para nós, divulgarmos aquilo que a palavra de Deus diz a respeito deste menino que se tornou homem, o Salvador do mundo. Mostrar para esse mundo que tem um Deus operando na terra, que tem um Deus soberano e tem um Salvador que veio e deu a sua vida em resgate de muitos. Precisamos aprender com aqueles pastores. Talvez muita gente fosse desprezar a palavra de Deus, como muitos desprezam hoje a palavra de Deus, continuam desprezando. Crente é tudo ignorante. Crente é tudo gente que não tem instrução, não tem bom senso. Dizem por aí. Vejam o preconceito com a nomeação do novo ministro do Supremo. Nenhum ministro antes dele foi tão questionado, simplesmente por ser evangélico, como se fosse o sujeito incapaz de exercer a função. Por quê? Porque é evangélico, e evangélico é isso, é aquilo. Mas aqueles pastores foram divulgar o que tinha sido dito a respeito deste menino. Eles não foram divulgar a experiência deles, não foram divulgar a visão maravilhosa, mas foram divulgar aquilo que o mundo precisa saber a respeito deste menino. Desafio para nós, dizermos a este mundo quem é Jesus Cristo. Tirarmos essa ideia do Natal, daquela criancinha lá indefesa, deitada numa manjedoura, de um Deus que é incapaz de salvar, de um tempo que vamos pensar em festa, estamos desfrutando desse momento, mas divulgar aquilo que tem sido dito. Dito por quem? Pela palavra, pela revelação, pela Escritura, pelos profetas, e por 2000 anos de história. Nós temos este privilégio, irmãos.
Aqueles pastores divulgaram o que tinham visto. Eles não sabiam o que viria depois. Mas nós temos 2000 anos. Ou seja, nós temos muito mais responsabilidade, muito mais privilégio também, de sabermos que, de fato, aquele menino é o Salvador do mundo, é aquele que venceu a morte, é aquele que morreu numa cruz indigno, humilhado, para nos resgatar dos nossos pecados. Que privilégio nós temos de poder divulgar isso, falar, anunciar a este mundo que realmente Jesus Cristo é o Senhor. Boas notícias. Nesses dias de tantas notícias ruins, nós podemos ser portadores desta mensagem. Como diz Isaías, o profeta, centenas de anos antes, diz, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Podemos dizer isso, pregar isso. Natal é um tempo de luz, porque a luz do mundo veio para iluminar a terra, a escuridão, trazendo esperança. Portanto, aqueles pastores foram até Belém e realmente viram a realidade da grande obra de Deus. E foram divulgando esta grande obra, não as suas próprias experiências, mas foram para falar a respeito daquele menino. Não o que eles viram, mas aquilo que lhes tinham sido dito. Essa expressão é muito interessante. Eles foram dizer aquilo que a palavra de Deus já tinha dito a respeito desse menino. E eles então, diz o versículo 20, é o terceiro ponto aqui, que voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Mais uma vez, nós vemos a importância da palavra. Divulgar aquilo que lhes for anunciado. E o que foi anunciado? Que hoje, na cidade de Davi, nos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Para divulgar essa mensagem. O texto diz, voltaram então. A gente tem que ir a Belém no Natal, revisitar os textos, participar dos cultos, adorar a Deus com todo o nosso ser, por essa dádiva tão grande que nós recebemos. Por isso Natal é esse tempo de irmos a Belém, de estarmos em adoração diante do Senhor, pessoal, coletivo. Natal é esse tempo nós divulgarmos tudo que a palavra diz a respeito de Jesus Cristo. Tudo que nos foi dito pela revelação a respeito de Jesus. Mas o texto diz que eles voltaram. A gente não pode parar por aí, né? Achar que o ano inteiro vai ser Natal. Mas acabou Natal, acabou passar de ano, a vida continua, né? Vamos voltar à realidade, voltar ao nosso dia a dia, voltar às nossas atividades, voltar a fazer o que nós devemos fazer, fomos chamados para fazer, cada um dentro do seu chamado. Voltar, não ficarmos numa bolha, né, como já aconteceu na história da igreja, os monges, os mosteiros, e quando você vê hoje aquelas construções, era um lugar mais difícil que você imaginava, não sabia como é que eles poderiam construir algo, um lugar tão difícil, né, para ficarem isolados do mundo.
guardando aquilo tudo para eles. Mas nós somos chamados a voltarmos. Irmos a Belém, mas voltarmos para a nossa realidade. E fazendo o quê? Glorificando e louvando a Deus. Voltar para a realidade, não para reclamarmos de tudo que está acontecendo, não para ficarmos murmurando a respeito dos problemas, das dificuldades, daqueles embates que nós enfrentamos, mas voltar com o coração cheio de gratidão, cheio de alegria, para exaltar o nome do Senhor. Não buscar aquela alegria egoísta para ficar no nosso coração, para nós. Olha que coisa maravilhosa, eu estou me sentindo bem toda a vida, o Natal é uma coisa extraordinária, eu estou estudando os textos bíblicos e está me fazendo bem, estou vendo aquilo que foi dito a respeito de Jesus. Não, a nossa alegria, a nossa gratidão é para glorificar Deus, porque a obra toda é dele. Jesus veio porque Deus o enviou. Jesus nos redimiu pela graça, porque Deus um dia nos amou com um amor eterno. Então nosso dever é sair do Natal, sair desse tempo com o coração cheio de gratidão, cheio de alegria, de júbilo, exaltando, agradecendo a Deus, porque Ele teve misericórdia de nós, porque Ele teve compaixão do seu povo, porque Ele nos visitou esse planeta tão lindo, mas tão cheio de pecado, para redimir o seu povo, para que salvar o seu povo, para que os pecados do seu povo possam ser perdoados. E proclamar, irmãos, agradecer a Deus por tudo que nós temos ouvido e visto. Tudo que Deus tem falado conosco, a palavra dele está aqui. E você pode ouvir, e você ouve quando o pregador está falando essa palavra, e precisa ser visto como palavra de Deus, se ele está pregando aquilo que está revelado. É Deus falando, é Deus edificando a sua igreja, é Deus trazendo exortação, trazendo vida, trazendo a necessidade do perdão, da confissão, do arrependimento. Tudo o que nos tem dito, como nos foi anunciado. Nós não podemos inventar aqui uma história piedosa, bonita, falando dos anjos pintando, falando das coisas maravilhosas que Jesus faz, mas aquilo que nos foi anunciado. A tendência hoje moderna é buscarmos palavras boas, palavras que nos estimulam, palavras que não cobram nada, pregar um evangelho que não exige mudança, mas um evangelho, como diz alguém aí, que acolhe todos, mas deixa que eles continuem onde estão, sem arrependimento e sem fé. Isso não é evangelho. Mas anunciar, irmãos, anunciar, mas glorificar e louvar a Deus. A nossa vida tem que ser uma vida assim, de gratidão, de glorificação a Deus, porque Deus nos deu o que Ele tinha de melhor, seu Filho, de mais precioso, foi a vida dele, ali naquela cruz, em nosso favor. Por isso, irmãos, essa notícia, que começou lá com aqueles pastores desprezados, muitas vezes,
E essa mensagem se divulgou, se espalhou e chegou até nós, 2000 anos depois. Se isso não é obra do Espírito Santo, eu não sei o que é. Como que uma mensagem, né, transmitida por pessoas tão desqualificadas pôde chegar aos confins da terra, alcançar vidas que jamais imaginariam, 2000 anos depois. Estamos aqui nessa noite, provando, como provas vivas, de que o Natal é verdade. É que hoje vos nasceu na cidade de Belém o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele nasceu. Vamos a Belém. Vamos ser cheios com essa palavra. Vamos proclamar, divulgar tudo o que a palavra nos diz a respeito de Jesus Cristo. E vamos glorificar, bendizer ao Senhor, louvar a Deus por tudo que nós temos visto, por tudo que nós temos ouvido, como tem sido anunciado pelos profetas de Deus, como tem sido registrado nas Escrituras. Que Deus os abençoe, irmãos, que nós possamos realmente aprender essa palavra nessa noite, que essa ida a Belém nós estamos fazendo, possa trazer ao seu coração nessa noite muita alegria, muito júbilo, muita gratidão, muito desejo de proclamar, muito desejo de anunciar essa verdade, de não nos envergonharmos, mas dizermos e proclamarmos tudo o que a palavra de Deus nos diz a respeito do Senhor. E dizer a este mundo: arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus está próximo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, essa palavra viva, essa palavra que vem do Teu Espírito, ó Pai, essa palavra que toca o nosso coração, essa palavra que fortalece a nossa fé, ó Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite. Obrigado por o Senhor falar ao nosso coração. Obrigado a Deus porque podemos comemorar o Natal como filhos do Senhor, que foram remidos e lavados no sangue de Jesus. Ó Deus, que esse seja um tempo para realmente revisitarmos a Tua palavra e sermos trabalhados pelo Teu Espírito, ó Pai. Que nós possamos proclamar, ó Pai, com todas as nossas forças, a realidade da encarnação do Verbo de Deus. E, ó Deus, enche o nosso coração de júbilo, de alegria, de gratidão, para sempre louvarmos o Teu nome, por tão grandes bênçãos que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Louvado seja o Teu nome. Receba a nossa gratidão, o nosso louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.